Irmãos queridos, boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu quero expressar minha gratidão a Deus por me encontrar com os irmãos aqui nessa noite. É uma bênção podermos estar juntos nessa conferência. Minha gratidão ao pastor James pelo convite. E eu gostaria de convidar os irmãos a ficarem em pé para lermos a palavra de Deus, numa passagem que se encontra na primeira carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Então nós vamos ler a palavra de Deus, meus irmãos, a partir do versículo de número 18, 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 18 em diante, e vamos estender a leitura até o versículo de número 31. Assim diz a palavra de Deus: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Deixe sua Bíblia aberta e vamos fazer uma oração, irmãos, mais uma vez. Pai bendito, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Nós já cantamos, já fomos alimentados com a leitura da Tua palavra, tanto no início como agora, e nós gostaríamos de parar esse tempo aqui, para ouvirmos a Tua voz, para entendermos essa porção. Que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos instrua, nos edifique de tal forma que saiamos daqui, Senhor, adequados ao modelo do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te pedimos isso de coração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, preferencialmente com esse texto aberto, para que nós possamos logo pensar sobre ele. Vejam, eu
fui chamado aqui para falar nessa conferência sobre cosmovisão cristã, ou mais especificamente sobre a relação entre o cristão e a cultura em que ele vive. A gente começa então pelo pressuposto de que há uma diferença entre a fé cristã e absolutamente a cultura em que nós vivemos. O tema que vocês propõem já deixa claro esse pressuposto. O cristão vive em meio a um mundo que estabelece um padrão de cultura que é distinto àquele que ele afirma crer. Então eu estive orando e pensando sobre como falar com vocês nesta noite e fui levado a dividir nossa fala aqui hoje à noite em 3 momentos básicos, 3 momentos distintos, sem os quais certamente nós não conseguiríamos cumprir o objetivo proposto. O primeiro deles, eu gostaria que nós introduzíssemos rapidamente uma reflexão sobre o conceito de cosmovisão cristã. Depois eu queria que nós pensássemos esse conceito posto de cosmovisão cristã a partir da passagem que nós lemos aqui, daí a razão pela qual eu pedi para que você mantivesse o texto aberto, porque logo eu quero me voltar para essa passagem, para que nós possamos entender que conceito de cosmovisão cristã o apóstolo Paulo propõe na leitura que nós fizemos aqui hoje à noite. E por fim, então, no terceiro estágio da nossa fala aqui hoje à noite, eu gostaria de responder à pergunta proposta no tema que vocês estabeleceram, a saber, como que nós, como cristãos, sobretudo nós jovens cristãos, me permitam me incluir no meio de vocês, não é? Eu acho que eu ainda estou nesse patamar, talvez se eu tirar a barba aqui e se fizesse um implante capilar, ficava mais próximo da maior parte de vocês aqui. Como é que nós podemos construir uma cosmovisão cristã nesse mundo adverso tão distinto, tão difícil em que nós vivemos? Comecemos então pela primeira parte. Vamos tentar entender qual é o conceito de cosmovisão. E eu começo então extraindo um conceito de um cristão, o nome de James Sire, no seu livro Dando Nome ao Elefante. Ele define cosmovisão cristã, ou cosmovisão de modo geral, assim: uma cosmovisão é um comprometimento, uma orientação fundamental do coração que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de pressuposições, hipóteses que podem ser total ou parcialmente verdadeiras ou até mesmo totalmente falsas, que nós detemos consciente ou mesmo subconscientemente, consistente ou mesmo inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o alicerce sobre o qual vivemos, movemos e possuímos nosso ser. Eu gosto muito dessa forma como ele define cosmovisão. Veja que ele começa dizendo que uma cosmovisão é um comprometimento. A gente assume um compromisso, consciente ou inconsciente, em razão do fato de que nós temos pressuposições. A gente estabelece conceitos, verdades, a partir das quais nós definimos as nossas orientações. Fica mais fácil pensar nisso quando nós consideramos as experiências transculturais dos nossos missionários que nós enviamos para outros países. Quando nós enviamos os missionários para outras culturas, eles experimentam aquilo que a gente chama, em missiologia, de choque cultural. Deixa eu contar pelo menos 2 experiências para vocês, para que fique mais fácil de entendermos isso. Primeiro, eu queria compartilhar a experiência de um missionário que foi evangelizar uma tribo africana, na verdade, plantar uma igreja naquela cultura, e começou então a haver as primeiras conversões. Eles não tinham a Bíblia traduzida para o seu idioma, e essa era uma preocupação dele. Como que ele haveria de traduzir o texto bíblico, sendo fiel à Escritura Sagrada e ao mesmo tempo atendendo às demandas de compreensão daquela cultura? Quando então ele se deparou com o primeiro problema, talvez o mais difícil de todos. Naquela cultura, o pão não era o alimento comum, porque não havia trigo, não havia cultura de trigo naquele local. Ao invés disso, o alimento essencial ali era a mandioca. Aí você veja o problema que ele se deparou. Como é que nós vamos traduzir o texto bíblico em passagens como o Pai Nosso, quando nosso Senhor Jesus Cristo ensinou-nos a orar assim:
o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou mesmo, mais difícil ainda, como é que nós vamos fazer para experimentar a ceia do Senhor? E traduzir o texto bíblico. Se eles não têm o hábito de comer pão, pão não é um elemento essencial para eles. Duas hipóteses surgiram logo entre os missionários. Eu não queria dizer qual seria a minha opção aqui, porque certamente isso envolve muitas questões polêmicas. Por um lado, um grupo deles pensaram assim: nós vamos traduzir o texto bíblico e nós vamos substituir a expressão pão por mandioca. Então, na oração do Pai Nosso, eles vão orar mais ou menos assim: Pai nosso que estás nos céus, a mandioca de cada dia nos dai hoje. Um outro grupo de missionários, então, ficou inquieto. Não, nós não podemos fazer isso. Não podemos substituir a expressão bíblica por razões diversas. Vamos fazer o seguinte: nós vamos substituí-la, nós vamos mantê-la, mas vamos colocar uma nota de rodapé e embaixo tem um comentário explicando o que é o pão, para que eles entendam, então, que o pão era o elemento semelhante à mandioca na cultura deles. Entende? Esse exemplo faz a gente compreender, então, que em espaços diferentes nós temos compreensões sobre a vida, sobre aquilo que é essencial, sobre aquilo que de repente é um elemento caro a nós, diferente, entende? Uma outra experiência comum, mais perto de nós aqui, quando a gente recebe um estrangeiro, por exemplo, da Europa em nossa casa. Os europeus, eles costumam dizer que nós, brasileiros, somos, digamos assim, somos muito dados a gastar alimento. Nós achamos que receber alguém bem é oferecer muita comida para essa pessoa. Os europeus pensam diferente. Eles pensam que, na verdade, nós deveríamos servir apenas uma opção de comida. Então, são formas diferentes de nós compreendermos, evidentemente, a cultura, né? Esses choques culturais aqui expressam, evidentemente, conflitos de cultura, mas, ao mesmo tempo, demonstram maneiras de ver a vida diferente. Os exemplos apresentam um choque entre culturas, mas esse choque pode acontecer também entre visões de mundo diferentes. Semelhantemente, em nossos relacionamentos, nós encontramos com pessoas com cosmovisão diferente da nossa, em diversos aspectos. Pessoas que vivem como que em universos diferentes. De fato, nós vivemos com uma série de pessoas que pensam diferente de nós acerca de muitos aspectos, acerca de política, acerca de meio ambiente, acerca de religião, acerca de diversão, de causas sociais, e por isso mesmo entre nós evangélicos, às vezes nós podemos estar usando os mesmos termos, mas pensando em coisas diferentes. Quando, por exemplo, a gente pensa em doutrinas secundárias, se nós juntarmos pentecostais, tradicionais, conservadores, clássicos da teologia cristã, para falar sobre batismo com o Espírito Santo, eles vão estar pensando em universos diferentes, porque a visão de mundo deles, daí a expressão cosmovisão, cosmos, mundo, visão, a visão de mundo deles sobre a mesma ideia é diferente, é sutilmente diferente. Por isso a comunicação entre as pessoas com visão distintas é tão difícil. Por isso a gente não consegue muitas vezes se relacionar bem com as pessoas, em razão do fato de que nós às vezes temos compreensões diferentes. Quem escreveu um abençoado livro sobre isso foi o reverendo Heber Campos Júnior. Ele tem um livro que vocês deveriam ler. Esse era um livro que eu diria que eu queria escrever, Amando a Deus nesse Mundo. Nesse livro, ele comenta uma dimensão pública da cosmovisão, a saber, aquela que diz respeito a valores e a ideias socialmente compartilhadas, que se distingue, então, da dimensão privada, da cosmovisão individual que a gente tem. Ou seja, ele está admitindo que há um domínio da cosmovisão que depende exatamente da agremiação social, das pessoas com quem nós convivemos, na família, com a comunidade de fé que a gente faz parte, com a nação que a gente faz parte, com o mundo que a gente faz parte, o universo que a gente faz parte. Então, quando nós falamos sobre cosmovisão, nós estamos pensando naquelas premissas básicas que respondem às questões ditas como as grandes questões da vida. Por exemplo, quem é Deus? Quem nós somos?
Por que nós existimos aqui nesse mundo? Para onde nós vamos? E talvez, antes de todas essas, a pergunta que não quer calar no ouvido de quem quer que seja, mesmo aqueles que não estão aqui nesse ambiente de fé: existe Deus? Se Ele existe, quem Ele é? Então, nós precisamos começar admitindo que no mundo que a gente vive, há muitas respostas a essas perguntas. E elas constituem cosmovisões diferentes. Nós temos a cosmovisão secular, materialista, que pensa que a vida é só aqui e agora. Nós temos uma cosmovisão muçulmana. Nós temos uma cosmovisão marxista. Nós temos uma cosmovisão liberal ou neoliberal do ponto de vista da economia. Nós temos uma cosmovisão ateísta. E em meio a todas estas, nós temos a cosmovisão cristã. Cosmovisão cristã é aquela que defende os ideais de Cristo. As ideias cristãs ensinadas pelo Senhor Jesus, experimentadas pelos discípulos dele. E nós que somos cristãos admitimos ter esses mesmos ideais. Pense comigo que quando os cristãos foram assim designados em Antioquia pela primeira vez, e se deu em razão do fato de que eles tinham alguma semelhança no comportamento e no que acreditavam em relação a Jesus Cristo, ao Senhor Jesus. E se nós somos cristãos também, nós deveríamos ter então essa mesma visão. Portanto, uma visão bíblica, porque os ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo não estão em outro lugar senão aqui na Sagrada Escritura. Então, uma cosmovisão cristã vai exigir de nós nos adequarmos à mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, vivenciarmos, nos adequarmos do ponto de vista de fé, do que nós cremos, e também do ponto de vista do que nós fazemos. O que é que nós fazemos diante das mais diversas situações difíceis? Nós conviveremos com pessoas que não terão as mesmas convicções que nós, que não admitem a nossa cosmovisão de fé, que não admitem a fé na Sagrada Escritura, que não creem na pessoa do Senhor Jesus. Mas a grande resposta que nós teremos que dar em face desses relacionamentos é se nós somos ou não cristãos. Se nossa cosmovisão for cristã, nós adequaremos as escolhas que tomaremos a partir do ensino da palavra de Deus. Vocês conseguem entender isso, então? Agora, deixa eu dizer para você uma coisa importante. A cosmovisão cristã, ela tem pilares que se constituem como aspectos morais e práticos a partir de 4 fundamentos básicos. São 4 fundamentos básicos que constituem a cosmovisão cristã. São ensinos bíblicos, fundantes, claros, essenciais, sem os quais ninguém pode se dizer cristão. Primeiro, nós cristãos admitimos a criação. Deus, Pai, criou todas as coisas por meio do Filho no poder do Espírito. Todas as coisas foram feitas por Ele. Ele é o Criador de tudo que existe. Isso está no documento cristão mais primitivo depois da Escritura, que é o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Entende? Então, uma cosmovisão cristã tem que admitir esse primeiro pilar. Deus é Criador. E mais do que isso evidentemente possui muitas implicações. Se Ele é Criador, Ele nos criou, nos fez a sua imagem e semelhança, e nós somos dotados também de capacidades, inclusive a capacidade criadora. Nós somos capazes de criar, inclusive pessoas que não são cristãs, que não são crentes, que não habitam esse espaço, inclusive que nem creem em Deus. Elas receberam da parte de Deus, como produto dessa imagem, dessa semelhança, a capacidade criativa. Elas criam coisas boas, mas também criam coisas ruins. E por que criam coisas ruins? Porque é um outro pilar: queda. Os homens foram feitos à imagem e semelhança de Deus, mas eles se corromperam. Está escrito na palavra de Deus que nossos pais, Adão e Eva, que eram nossos representantes diante de Deus, eles caíram em pecado. Eles se rebelaram contra Deus. Eles não atentaram para a orientação divina. E eles eram, sabe, como uma forma. Se você toma uma forma de bolo e você amassa ela, todo o bolo que sai da forma sai amassado.
Eles foram corrompidos e nós somos produto deles. Nós herdamos a herança maldita do pecado. Você não precisou ensinar seu filho a pecar. Veja, eu tenho 3 filhas, eu nunca ensinei elas a mentir. Eu sempre procurei lidar com a verdade diante delas. Mas mesmo pequenininhas, eu já me deparei com situações em que elas, para encobrir algum mal feito, elas mentiam. Eu dizia: Júlia, onde está a chave? Eu estava com a chave na mão, aqui atrás. Não sei, papai, não sei, papai. Quem ensinou Júlia a mentir? Ninguém ensinou Júlia a mentir. Ela herdou a natureza pecaminosa dos pais, que por sua vez herdaram dos seus ancestrais. Todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens nascem mortos em seus delitos e pecados. Por natureza são filhos da ira. Eles ofendem a Deus, eles guiam sua vida conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe da potestade do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós somos pecadores, portanto, esse é o segundo pilar. Portanto, isso significa dizer que, a despeito dos homens serem a imagem e semelhança divina, eles são corrompidos, eles têm uma natureza pecaminosa, nós ofendemos a Deus, e eles criam coisas ruins, eles têm capacidade de criar, mas eles, por vezes, conseguem criar algo que seja mal para eles, para os outros, para a humanidade de modo geral. Mas um terceiro pilar importante do ensino da palavra de Deus, fundamental para a cosmovisão cristã, é o pilar da redenção. Isso aponta para o fato de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Isso significa dizer, então, que Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus resolveu corrigir o mal que o pecado trouxe, e para tanto ele pagou o preço, ele assumiu a culpa que era nossa na pessoa do seu Filho bendito Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava naquela cruz, ele levava sobre si os nossos pecados, e em alguma dimensão é possível admitir que ele assumiu a maldição nossa, e Deus o Pai o abandonou por causa dos nossos pecados. Tamanha era a ofensa que nós provocamos contra Deus. O Filho de Deus, unido na santíssima pessoa do Pai e do Espírito Santo, ele foi afastado da comunhão do Pai por algum momento, experimentou na cruz as arduras do inferno que nós sofreríamos eternamente, para exatamente nos poupar da condenação eterna. Redenção. Mas há um quarto pilar essencial para a cosmovisão cristã. É a ideia de consumação. De que nessa dimensão presente ainda todas as coisas não foram restauradas. Nós aguardamos a manifestação bendita do Filho de Deus, quando virá gloriosamente para restaurar todas as coisas, e haverá novos céus, haverá nova terra, e nós habitaremos para sempre em santidade na presença de Deus. O Senhor haverá de punir e castigar o mal, e haverá de compensar com bem-aventurança os justos que foram lavados e remidos no sangue do seu Filho. Esses 4 pilares são essenciais à cosmovisão cristã, e é nesse sentido que escute, porque essa é a fronteira para entrarmos no texto aqui. Se nós somos cristãos, nós precisamos moldar nossos pensamentos e as nossas ideias a partir desses 4 pilares aqui. Esse é o sentido pelo qual o apóstolo Paulo, nas suas cartas, chama os cristãos a se adequarem na vida e na prática ao modelo do Evangelho. Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo, na carta que escreve aos Romanos, no capítulo 12, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que não vos conformeis com este século. A ideia de conformar é entrar na forma do século, deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele está exatamente nos ordenando para que não permitamos que a nossa vida seja guiada conforme o modelo do mundo. Nós temos uma visão cristã.
Nós fomos salvos, nós fomos lavados. Se nós fomos salvos e lavados, nós precisamos viver de acordo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, agora, sabedores disso, cientes disso, percebamos como que isso aparece no exemplo da exposição que Paulo faz aqui à igreja de Corinto. Eu creio que sua Bíblia ainda está aberta nessa passagem. A igreja de Corinto, ela foi fundada pelo ministério do apóstolo Paulo, provavelmente em meados do ano 51 a 52 depois de Cristo, quando Paulo estava realizando uma daquelas suas 3 tradicionais viagens missionárias, a segunda viagem missionária. Depois que ele saiu de Atenas, chegou a Corinto, onde ficou, conforme nos diz Atos dos Apóstolos, aproximadamente 1 ano e 6 meses, pregando na cidade de Corinto. A carta foi escrita um pouco depois que ele deixou Corinto, em meados de 55 depois de Cristo, quando agora, na terceira viagem missionária, nós somos informados lá em Atos que Paulo recebeu informações, pelo que diz aqui a carta, acerca dos problemas que existiam na igreja de Corinto, e ele resolveu responder àqueles ditames, àqueles problemas, com uma carta, enquanto ele não chegava para visitar a igreja. Ele precisava ficar em Éfeso até o Pentecostes, e nós lemos que ele ficou em Éfeso por aproximadamente 3 anos, e enquanto ele não vai a Corinto, ele escreve essa carta, e isso acontece exatamente com o propósito de dirimir algumas dúvidas, alguns problemas que existiam no seio daquela comunidade de fé. Nós somos informados no livro de Atos dos Apóstolos que, em razão de um tumulto que ocorreu em Éfeso, 3 anos depois de um trabalho árduo, dedicado do apóstolo, ele resolve sair e ir para Macedônia, onde ele pretendia passar o inverno. E fica claro isso no final da carta aos Coríntios, é que Paulo pretendia estar entre os irmãos na Macedônia, onde ficava Corinto, para que de lá fosse depois encaminhado por eles para a obra missionária. Então, essa carta apresenta diversos problemas vividos no seio daquela comunidade de fé, em razão do fato de que o modelo da cosmovisão mundana havia adentrado no seio da igreja de Corinto. E por causa disso, eles acabaram, então, abandonando o modelo que receberam do Evangelho. E para que nós entendamos, então, qual o contexto dessa comunidade, vejamos como que ela vive, como que ela existe, no lugar onde ela está. Nós somos cristãos sempre num espaço específico, e nesse espaço específico nós podemos receber algum grau de influência dele. Nós somos cristãos aqui em Campina Grande, aqui no estado da Paraíba, e de alguma forma nós vamos experimentar uma certa pressão do meio sobre nós, a semelhança do que viveu aquela igreja na cidade de Corinto. Corinto era uma cidade muito relevante na Grécia meridional. Ali ela existia na região da província da Acaia, ficava numa região muito privilegiada, uma península grega que era ligada ao restante da Grécia por um istmo de apenas 7 quilômetros. Um istmo é uma estreita faixa de terra que liga 2 áreas de terras maiores, uma península e o continente. E nesse caso, então, essa cidade tão privilegiada possuía um porto. E esse porto era banhado, então, pelo mar Egeu e pelo mar Jônico. Ficava a cidade num alto planalto. Haviam muitas pessoas que transitavam naquela cidade, e a cidade se tornou um importante ponto de encontro. Muita gente embarcava para os mais diversos recantos do mundo. E, mais do que isso, meus irmãos, naquele espaço havia muita cultura, havia muito lazer, havia muita prostituição, havia muito pecado, havia muito esporte. Pra você ter ideia, Corinto era conhecida pelos esportes. Ela sediava os jogos do Istmo, superados apenas pelos Jogos Olímpicos. A cidade era efervescente de cultura, da tradição da cultura grega. Havia um auditório musical que recebia aproximadamente 18 mil pessoas para ouvir
boa música. Na cidade de Corinto, então, haviam intelectuais, pensadores que viviam nas praças debatendo suas ideias. Eu imagino que toda aquela tradição da filosofia pré-socrática, socrática, as ideias de Platão, de Aristóteles, estavam efervescentes na cabeça de muita gente, chamando a atenção deles. Era uma acrópole imensa, uma cidade alta, com 600 metros, usado então tanto para defesa como para adoração, porque naquele espaço havia um templo dedicado à deusa Afrodite. E os adoradores daquela deusa, a deusa grega do amor, prestavam culto à divindade, cultuando ela com sexo promíscuo com as sacerdotisas de Afrodite. Haviam cerca de 1000 sacerdotisas que de dia ofereciam seus corpos aos que subiam ao templo de Afrodite. De noite elas desciam à cidade e vendiam seus corpos aos viajantes que passavam por Corinto. A corrupção e a prostituição era tão intensa que havia, mesmo entre os pagãos, os que não eram cristãos, uma condenação ao que acontecia em Corinto. Eles se referiam às pessoas que se corintianizavam, ou Corinthians estai, era o termo usado para o comportamento dos ímpios, que viviam mesmo em prostituição, tal como os que moravam em Corinto. E aquela igreja recebeu essa influência. Veja, quando lemos a carta aos Coríntios, a gente percebe vários problemas. É como se nós estivéssemos ouvindo uma conversa telefônica de alguém. Do outro lado, você não escuta o que o outro diz do outro lado, mas pelas respostas de quem está aqui, você consegue perceber quais eram as dúvidas que o outro está perguntando. Você consegue perceber isso? Quando você vê o apóstolo dando respostas, você percebe quais eram as dúvidas que foram encaminhadas a ele aqui. Havia muitos problemas. Dentro da comunidade havia alguém, um homem privilegiado, que tinha relações sexuais com a mulher do pai. E o pior é que parece que esse indivíduo era dotado de algum privilégio que ninguém fazia nada. Os irmãos passavam a mão no comportamento dele. Aceitavam, diziam assim, puxa, é nosso irmão em Cristo. O que fazer então? Nós temos que tolerar essa situação. Havia irmãos que não conseguiam resolver seus conflitos entre eles. Eles iam à justiça comum entre os ímpios para resolver. Não havia nenhum sábio no meio da igreja que pudesse resolver aqueles conflitos. Os dons do Espírito eram uma razão de conflito no culto, ninguém entendia nada, porque enquanto alguns falavam línguas estranhas, outros profetizavam ali, outros tinham uma palavra de sabedoria, tudo ao mesmo tempo, era um culto que representava um verdadeiro samba do crioulo doido. Ninguém entendia nada naquele culto. Entre outros problemas, mas o primeiro deles tem como resposta a passagem que nós lemos aqui. Havia na igreja de Corinto muitas divisões. Havia desunião entre os irmãos. A dissensão era tal que os irmãos se dividiam em grupos. E pelo registro do parágrafo anterior que nós lemos aqui, haviam 4 grupos na igreja de Corinto. Havia um grupo que se dizia ligado ao apóstolo Paulo. Eu sou de Paulo. Talvez esse grupo se justificava dizendo assim, nós somos daquele que iniciou essa igreja aqui. E quem sabe porque ele é o apóstolo dos gentios e nós somos gentios convertidos. E talvez, quem sabe, esse grupo confundisse o evangelho da graça, da liberdade com libertinagem. E se diziam de Paulo sem fazer o que o apóstolo Paulo ensinava. Mas havia um outro grupo, que era o grupo ligado a Apolo. E essa figura talvez seja muito importante para compreendermos o parágrafo que nós lemos aqui. Porque possivelmente esse era o grupo mais filosófico de todos. Pela leitura de Atos dos Apóstolos, nós conhecemos Apolo como sendo um cristão oriundo da Alexandria. Alexandria era o centro da atividade intelectual do mundo antigo. Ali estava a maior biblioteca do mundo antigo. E nós lemos em Atos que Apolo, embora não tivesse ainda plena compreensão das Escrituras, ele era eloquente no ensino da Escritura. Ele pregava com ousadia, até que ele foi discipulado por Priscila e Áquila, se aprofundou melhor no conhecimento de Cristo, e ele começava então a percorrer toda a Caia, convencendo os judeus acerca de Jesus como Cristo. Mas Apolo certamente era eloquente também nas elegâncias literárias, na forma da argumentação. E quem sabe esse grupo que dizia, eu sou de Apolo, olhava para ele como se na referência da sabedoria grega. Mas havia ainda um outro grupo,
Um grupo que era ligado, ou se dizia ligado ao apóstolo Pedro. Eu sou de Cefas, diziam eles. Vocês sabem que Cefas, o Pedro, teve um ministério voltado para os judeus. E talvez esse grupo era muito mais ligado a Pedro por causa de que eram judeus. E a igreja de Corinto começou de alguma forma com o trabalho do apóstolo Paulo numa sinagoga. Quando o chefe da sinagoga se converteu, e Paulo deixou a sinagoga porque foi rejeitado pelos demais, ali começou a igreja também com presença de judeus. Quem sabe esses judeus diziam, eu sou o de Pedro. E havia ainda um quarto grupo. E alguns dizem que talvez esse seja o pior de todos. Esse grupo dizia, eu sou de Cristo. E por que o pior de todos? Certamente porque esse grupo não se submetia à liderança de ninguém. Esse grupo dizia assim, orgulhosamente, nós já chegamos ao patamar que não precisamos ser dirigidos por ninguém. Nós recebemos diretamente do Senhor. Então nós não precisamos de Paulo, nós não precisamos de Apolo, nós não precisamos de Pedro. Nós estamos diretamente ligados a Cristo. E aí Paulo começa então destruindo essa divisão no seio da igreja, condenando aqueles que estavam afirmando estar ligados a ele. Ele diz, ninguém deve se justificar a mim pelo fato de ter sido batizado por mim, porque eu mesmo batizei poucos entre vós, talvez batizei Crispo, Gaio e os da casa de Estéfanes, e o Senhor não me mandou para batizar, o Senhor me mandou para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, mas anunciar a mensagem da cruz de Cristo. E aqui Paulo então apresenta claramente que mensagem da cruz é essa. Nós lemos aqui a defesa que Paulo faz da mensagem da cruz que nosso Senhor Jesus Cristo mandou que o apóstolo pregasse e por tabela mandou que nós também pregássemos. Nós fomos chamados, antes de tudo, para pregar a mensagem da cruz, para anunciar a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho é a mensagem da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse parágrafo, então, nós temos algumas nuances da mensagem da cruz. Eu quero chamar a sua atenção para percebê-las aqui agora, a partir da releitura de alguns versos que aparecem nessa perícope, nesse parágrafo aqui. Primeiro, veja comigo que aqui o apóstolo apresenta a resposta dos homens à palavra da cruz. No versículo 18, ele diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o quê? Poder de Deus. Então atentem aqui, meus irmãos, que aqui nós temos a descrição da resposta que os homens dão à palavra da cruz. A palavra da cruz, que o apóstolo menciona aqui, não é outra senão a mensagem do evangelho. Aqui está incluso o fato de que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, o Deus eterno que criou todas as coisas. Insatisfeito pelo fato de que os homens conseguiram corromper o que ele fez, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo à cruz. E isso pressupõe aqui diversas noções. Primeiro, pressupõe o fato de que Deus se tornou carne, Deus encarnou. Pressupõe o fato de que Deus assumiu a nossa culpa e foi à cruz efetuar a redenção dos pecadores. E ele diz que essa mensagem da cruz aqui, ela é, por um lado, loucura para os que se perdem, por outro lado, ela é o poder de Deus para aqueles que são salvos. Então veja, sempre haverá, atente para isso, sempre haverá dois efeitos básicos ao evangelho, duas respostas que são contraditórias, que são opostas, que eu e você podemos dar ao evangelho. Ou nós respondemos de um lado, ou nós respondemos de outro lado. E se nós respondermos de um lado é porque nós estamos movidos por uma cosmovisão específica. Se respondermos por outro lado, estamos movidos por outra cosmovisão específica. Paulo diz que essa mensagem será, por um lado, loucura para os que se perdem. Então há um grupo que Paulo trata eles como perdidos. Eles estão perdidos. Eles receberão a pregação como uma loucura. A expressão grega que Paulo usa aqui
a expressão moriá, que inclusive gerou um termo na língua portuguesa, moroso. Uma pessoa morosa é alguém para quem faltou percepção pronta da verdade. É alguém que se tornou, que viu tolice naquilo que ouviu. Algumas pessoas vão ouvir o evangelho e vão julgá-lo como tolice, como uma ideia que seja produto de insanidade mental. Isso é insensatez, isso não tem lógica, isso não tem coerência. Algumas pessoas vão mesmo rejeitar, vão ver o evangelho como se fosse uma ideia supersticiosa, ultrapassada. Sim, nós precisamos entender isso aqui, queridos irmãos. Nós nem sempre seremos aceitos quando pregarmos o evangelho. Algumas pessoas não vão terão comichão no ouvido. E deixe-me dizer que pela experiência do nosso Senhor Jesus Cristo, pela experiência dos apóstolos e pela experiência dos fiéis pregadores, a maior parte das pessoas rejeitarão os pregadores fiéis, a mensagem fiel. Elas vão vê-la como se fosse loucura. Por outro lado, para um outro grupo, o apóstolo diz aqui, para aqueles que se salvam, ela vai ser o poder de Deus. Para aqueles que estão sendo salvos, que seria uma tradução possível disso aqui, para aqueles que estão sendo salvos, haja vista que a salvação ela é, em algum sentido, uma experiência do presente, uma experiência do passado, uma experiência do futuro. Aqueles que foram salvos, estão sendo salvos e serão completamente salvos pela vinda do Senhor. Para eles ela é o poder de Deus. Essa é a resposta que os salvos dão. Eles vão perceber a beleza, a grandeza, a glória do evangelho. Quando nós temos nossos olhos abertos para o evangelho, nós percebemos o poder que ele tem de transformar nossas vidas. Ele nos faz, de fato, sermos novas criaturas. Por que é que isso é importante, meus irmãos? Para nós, estamos querendo saber aqui sobre como nos relacionamos com a cultura desse mundo, como cristãos. Em alguma medida, você que é um cristão deve estar pronto para ser rejeitado na universidade, na escola, no trabalho, na rua em que você mora. Algumas pessoas não suportarão você por causa de sua fé. Um dia destes eu tive uma experiência bem clara disso, no meu trabalho. Eu sou professor. E eu estava, depois de uma reunião com docentes, na sala do departamento que eu faço parte. E uma professora, que não é cristã, ela, insatisfeita com uma decisão que eu tomei no campo da minha liberdade, no departamento, ela veio até mim e começou então a me ofender. E quando de repente, do nada, que a questão não tem nada a ver assim, ela disse assim: mas porque você é crente. Você não é, você é crente. E ela falava daquilo com um escárnio. Ela não conseguia suportar o fato de que eu, sendo crente, ocupasse aquele espaço que não deveria ser de crente. Não havia espaço naquele ambiente, segundo a concepção dela, para que um crente convivesse ali. Porque se tolera tudo, só não tolera a sua fé. Tolera-se qualquer concepção, mas não tolera-se a fé cristã. Em alguns casos, nós não seremos aceitos, porque nós somos cristãos. Entende? Você vai pregar o evangelho, as pessoas não aceitarão a mensagem, e nem aceitarão o mensageiro, porque o mensageiro está ligado à mensagem. Ele vive a mensagem, ele representa a mensagem, ele testemunha da mensagem. Entende? Se nós não admitirmos isso aqui, se nós fôssemos aqui construir um mar de ilusão de que sempre nós seremos aceitos porque somos cristãos, nós destoaríamos da tradição dos santos que foi marcada por sangue. Nossos irmãos morriam pelo que acreditavam.
Eles eram rejeitados, eles eram crucificados, eles eram apedrejados, eles eram açoitados, eles eram enforcados, porque eles admitiam estar ligados a um crucificado, a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eles ousadamente chamavam as pessoas para que se arrependessem e crescem também naquele que foi posto na cruz no lugar delas. Agora veja, uma segunda nuance que o apóstolo Paulo estabelece aqui sobre a palavra da cruz é quando ele apresenta qual é a resposta que Deus tem à resposta dos homens. E é o que aparece aqui a partir do verso 19 em diante. O apóstolo começa citando no verso 19 a passagem de Isaías 29, verso 14. Aquela passagem estava escrito assim: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. A referência lá de Isaías 29, 14 era a sabedoria dos egípcios, dos sábios do Egito. E Deus havia dito já naquele tempo para aqueles sábios que ele destruiria a sabedoria deles. E é claro, quando é que isso aqui vai acontecer? É óbvio que isso acontecerá por ocasião do reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Em algum momento, aqueles que rejeitam a mensagem de Cristo se depararão com aqueles que rejeitaram, estarão perante Ele e ouvirão Ele dizer assim: apartai-vos de mim, malditos. No versículo 20, nós temos aqui 3 perguntas que o apóstolo Paulo cita para estabelecer exatamente essa noção. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Provavelmente Paulo está se referindo a uma outra passagem de Isaías aqui. Uma passagem que o Senhor também está dando uma mensagem de peso. Quando o profeta se referia àqueles sábios do Egito, que ele disse que vai torná-los loucos. Quando Paulo se refere aqui ao escriba, onde está o escriba? Talvez ele estivesse pensando, quem sabe, nos assírios, com os seus soldados prontos a registrar os despojos que seriam tomados na guerra. Ou quem sabe ele está se referindo àqueles escribas da época de nosso Senhor Jesus Cristo que rejeitaram o ensino dele e que insistiram para que ele fosse então entregue aos romanos para ser crucificado junto com o Sinédrio. Eles juntaram-se ao Sinédrio para pedir a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há uma outra expressão que Paulo usa aqui, a terceira pergunta, quando ele se refere ao inquiridor deste século aqui, em que provavelmente Paulo está se referindo aos sábios que viviam ali na Grécia e em Corinto, aos filósofos, aos pensadores, aqueles que tratavam como loucura a fé dos cristãos. Porque essa palavra inquiridor que Paulo usa aqui, ela não aparece nenhuma vez no Antigo Testamento, na tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta. Então provavelmente é uma expressão que era comum para usar naquele tempo para os ficavam então nas praças públicas debatendo filosofia. E Paulo aqui pergunta para eles também onde está o inquiridor deste século. E ele admite, porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que Deus considerou louca a maneira como o mundo julga as coisas. Nós como cristãos nunca deveríamos querer adequar nossa mensagem à mensagem do mundo, irmãos. Porque está posto aqui que Deus tornou louca a visão que o mundo tem do que seja sabedoria. E ele então diz que como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, e a sabedoria de Deus está aqui em Jesus Cristo, em Ele sendo oferecido como oferta de Deus pelos nossos pecados. Deus ofereceu o seu Filho a si mesmo como oferta por nós, para que nós fôssemos aceitos como filhos, para que nós tivéssemos comunhão. Como o mundo não conheceu a Deus por esta sabedoria, por este caminho, ele diz que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então o que Paulo está dizendo aqui é que a resposta que Deus tem à rejeição dos sábios deste mundo e à fé daqueles que são tidos como loucos por este mundo é condenar os que rejeitam e salvar os que creem.
Não há outro caminho a não ser esse, irmãos. Não há outra forma de esperarmos que Deus julgue a resposta que as pessoas dão ao seu evangelho. E talvez a pergunta que não queira calar para nós mesmos aqui hoje à noite é: qual a resposta que nós damos ao evangelho? Nós o aceitamos, nós o recebemos, nós efetivamente cremos sinceramente na pessoa de Jesus, nós entregamos nossa vida a Ele de corpo e de alma, nós estamos prontos a fazer parte daqueles que são tidos como loucos por este mundo, porque nós aceitamos aquilo que eles consideram como loucos, a loucura de Deus, do Evangelho, de que Deus esteve pronto a sacrificar o seu Filho por nós. Agora, depois disso, há uma outra nuance que Paulo expõe aqui nesse parágrafo. Ele apresenta as expectativas que os homens tinham acerca do Evangelho. Sabe, uma expectativa é uma concepção certa ou equivocada que você tem acerca de algo que você espera. Então, quais eram as expectativas que os homens tinham sobre o Evangelho, sobre a mensagem de Deus? Paulo apresenta aqui, por exemplo, no versículo 22, quando ele diz que os judeus pedem sinais. Você percebe isso, inclusive, já na época do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus nos diz que alguns dos escribas, dos fariseus, tomaram a palavra e foram até Jesus pedindo para que ele mostrasse algum sinal. E nosso Senhor respondeu assim para eles: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe se dará um outro sinal senão o do profeta Jonas. Qual foi o sinal do profeta Jonas? Jesus explica: assim como Jonas esteve posto no ventre do grande peixe durante 3 dias e 3 noites, importa que o Filho do Homem seja posto 3 dias e 3 noites no seio da terra. Veja, ele está dizendo para aqueles homens que o sinal que Deus dá a eles é de que o Filho do Homem, o Filho de Deus, vai ser posto num sepulcro durante 3 dias e 3 noites. Ou seja, ele vai morrer, ele vai se entregar na cruz e vai passar 3 dias sepultado. Ele vai experimentar a mansão dos mortos, vai ser posto no sepulcro por causa de nós e vai ressuscitar ao 3º dia, tal como Jonas foi vomitado pelo grande peixe na areia da praia de Nínive. Assim seria. Esse era o sinal que Deus estava dando. O judeu pede sinal, pede um milagre, pede algum sinal assim, estupendo, de que Jesus é o Messias, e Jesus dá esse sinal. A resposta de Deus para vocês não é suprindo a expectativa de vocês. Porque, na verdade, na época de Cristo, já havia por parte dos judeus alguma noção messiânica de um Messias que tivesse assim a feição de um revolucionário, que pudesse então libertar os judeus do forte poder político de Roma sobre eles. Naquela época o Império Romano dominava o mundo e a Palestina estava sob o jugo de Roma. Os judeus pagavam altos impostos aos romanos e eles não suportavam aquilo, que uma nação gentil que estivesse dominando eles, como eles, o povo da herança, da aliança, o povo a quem Deus escolheu no antigo pacto, para onde todo mundo virá para cultuar a Yahvé. Como é que nós estamos pagando impostos a gentios, adoradores pagãos? Eles não suportavam isso, e havia diversas seitas judaicas que nutriam expectativas então de um Messias revolucionário. Os herodianos, por exemplo, julgavam que viria então um Messias forte, revolucionário, com espada nas mãos, levantando o exército de Israel para lutar contra os romanos e fazer com que todos os povos da terra se voltassem para Israel como centro do mundo. E de repente, nosso Senhor Jesus Cristo vem como filho de uma família pobre, nasce em uma família pobre e está pregando o Evangelho entre aqueles homens, chamando eles ao arrependimento, na expectativa de que pudessem fazer parte do reino de Deus. Eles não conseguiram crer naquilo, e ainda mais quando aquele homem foi então posto numa cruz. Isso não tem lógica, isso não cabe aqui, pensavam eles. Eles continuam a pedir sinal. E os gregos, por outro lado, o apóstolo diz aqui que os gregos, eles pedem sabedoria, eles buscam sabedoria. De fato,
Lembre daqueles filósofos atenienses, quando Paulo chega para pregar, eles estão em praça pública, no Areópago, discutindo entre eles as mais diversas verdades, prontos a ouvir mais uma novidade, mais uma filosofia. Mas veja aqui, a grande questão que eles, nem outro grupo, nem judeu, nem gentil, percebe que a sabedoria de Deus se revelou exatamente na pessoa simples do Senhor Jesus Cristo, que foi a resposta de Deus para as nossas mais profundas necessidades, para que tenhamos perdão, para que tenhamos salvação. Então, posto isso aqui, o apóstolo Paulo estabelece o compromisso da igreja. E qual é o compromisso da igreja, irmãos? Está aqui posto no verso 23. Veja qual é o compromisso o apóstolo Paulo estabelece aqui. Ele diz, mas, veja essa conjunção adversativa aqui, estabelece o contraponto. Nós nem esperamos sinal, nem esperamos sabedoria deste mundo. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então aqui está posto qual é o compromisso, o único compromisso da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o compromisso com a palavra da cruz, com Cristo crucificado. Esse era o único sinal verdadeiro, a única sabedoria verdadeira que nós precisamos esperar. Nós devemos assumir o compromisso de anunciar fielmente a palavra da cruz, nem que para isso tenhamos que carregar a vergonha que ela possa representar. Nós devemos assumir o compromisso de publicar o fato de que Cristo morreu por nós, de que nós fomos batizados em seu nome, que nós estamos sendo santificados nele, que nós estamos identificados com a sua cruz. E é essa palavra que nós precisamos continuar anunciando. Nós nunca temos a liberdade de adequar a mensagem à cultura. Sabe, irmãos, essa coisa que a gente vê hoje em dia na internet, muita gente, inclusive alguns que nós já admiramos no passado, que hoje estão adequando a mensagem. Nós precisamos repensar o Evangelho para os nossos dias. E esse repensar o Evangelho representa adulterar o Evangelho, representa torná-lo mais palatável para o nosso tempo. Nós não temos liberdade de fazer isso. Ou nós assumimos o compromisso de estarmos sob a égide da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou admitamos o fato de que nós apostatamos da fé. Porque os cristãos sempre cantaram a mensagem da cruz. Vocês lembram o velho cântico que está no nosso cenário? Sim, eu sempre amarei essa cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Os cristãos nunca quiseram pavimentar o caminho. Portanto, nós precisamos entender que, por um lado, devemos estar prontos a sermos rejeitados. Por outro lado, devemos ter a coragem de anunciar a mensagem da cruz. E por outro lado, estarmos abertos a perceber aqueles que o Senhor vai alcançar com a simplicidade da mensagem do Evangelho do seu Filho, Jesus Cristo. Aqui nós temos os efeitos adversos da mensagem do Evangelho. No versículo 24, o apóstolo Paulo diz que para os que foram chamados, sejam eles judeus ou gregos, sejam aqueles que pedem um sinal, aqueles que buscam a sabedoria, que são leitores de filosofia, que discutem os mais diversos assuntos na percepção de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, dos epicureus, ou quaisquer outros filósofos do mundo antigo, ou mesmo modernos, quaisquer que sejam eles, quando nós pregamos a Cristo, eles são chamados, Paulo diz que eles aceitarão.
a mensagem do Evangelho, porque ela é poder de Deus, e a sabedoria de Deus, ela atende os anseios mais profundos do homem. Quem pede sinal e é chamado por Deus quando ouve o Evangelho, vê em Cristo o sinal que precisa para a sua vida. Quem busca sabedoria, mas escuta o Evangelho e é chamado por Deus, encontra em Cristo as riquezas insondáveis da sabedoria de Deus. Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa é percebermos aqui a beleza desse paradoxo aqui. Aquilo que é loucura para o mundo é a sabedoria de Deus, é sabedoria para Deus. Aquilo que é fraqueza para o mundo, jaz nisso o poder de Deus. Para eles que buscavam sinais, Cristo revelou-se como poder. Para aqueles outros que buscavam sabedoria, Cristo revelou-se para eles como sabedoria, não obstante no passado vissem nele loucura. Isso porque há uma vocação. Há uma vocação, há um chamamento interior. Sabe aquilo que em Atos diz que quando Lídia ouviu a mensagem, o Senhor abriu-lhe a porta da fé. É incrível como isso acontece. Eu não sei como é que foi com você. Eu posso falar da minha experiência pessoal. Eu estudava com a filha do meu antigo pastor, que eu não era crente na época. Eu zombava dos crentes. Eu dizia que todo crente era besta, todo pastor era ladrão. Aí veja, o Senhor me fez um crente e me fez um pastor. Ocorre que uma vez eu visitei a igreja a convite dela, do irmão dela, que era muito amigo meu. Eu estava no culto público, quando eu ouvi o Evangelho, assim meio desatencioso, aquilo me chamou a atenção, alguém me levou a fazer uma confissão de fé verbal, eu fiz, me deram uma Bíblia, eu levei para casa e eu comecei a ler o Evangelho de João, no sofá da minha casa. Um jovem de 15, 16 anos de idade, lendo o Evangelho de João no sofá da casa. Eu não era crente ainda, mas quando eu comecei a ler aquela mensagem de João, apresentando a pessoa de Cristo, começou a se abrir nos meus olhos a beleza, a percepção da beleza de Jesus Cristo. E ali no sofá da minha casa eu tive a experiência de me render pessoalmente em paixão e devoção ao Senhor Jesus Cristo. Em algum momento você foi chamado, você ouviu o chamado, é essa expressão que Paulo usa aqui. Aos que são chamados, sejam eles judeus ou gregos, nós pregamos a Cristo e eles atendem, eles respondem positivamente, porque diz Paulo no verso 25, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Ah, meus irmãos, aquilo que os homens têm como loucura para nós, se tornou beleza, se tornou sabedoria, se tornou poder de Deus, aquilo que os homens têm como fraqueza. E aí Paulo passa então a descrever quem são esses que são chamados. E chamo sua atenção para a descrição que ele faz aqui. No verso 26 ele diz que nós deveríamos reparar em nossa vocação, ou seja, em nosso chamamento, que não foram muitos chamados entre os sábios segundo a carne. Vejam, os cristãos antigos, em sua maioria, eram escravos. Não haviam, entre os cristãos antigos, procônsules romanos. A maior parte deles não eram. Raramente convertiam um procônsul romano. Não tinham cristãos entre os membros do Senado romano. Governadores de regiões do Império Romano, a maior parte deles nunca converteu ao Senhor Jesus Cristo. A maioria deles, irmãos, eram pessoas simples, eram pessoas pobres. E não é que Deus não salve pessoas a quem o mundo chama de sábios, pessoas poderosas, nobres. Não, é que Ele resolveu que não seria esse o padrão. Deus resolveu que não seria esse o padrão para exatamente quebrar a cultura do mundo que estabelece um padrão que privilegia os mais experts. Em sua soberania, Paulo diz aqui que Deus escolheu as coisas loucas do mundo. É o que ele nos diz no versículo de número 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. São aqueles que não têm
e que reconhecem sua ignorância, e que reconhecem sua pobreza, e que reconhecem sua miséria, e que buscam as riquezas insondáveis de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eram aqueles que eram desprezados, em sua maioria escravos, pobres. E ao fazer isso, sabe o que foi que Deus fez? Deus humilhou a sabedoria do mundo. Isso significa dizer, meus irmãos, que ninguém é salvo porque foi convencido por uma abordagem intelectual. É claro, eu não estou desprezando a importância da apologética, da defesa da fé, de darmos respostas convincentes do que nós cremos. Isso é importante, não tenha dúvidas disso. Mas ninguém se converte porque foi convencido por uma leitura, de repente, de Norman Geisler. Ninguém se convence porque ouviu um sermão muito precioso de um pregador intelectual. Não! Alguém é salvo porque é atraído pela beleza de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém é salvo e responde com fé porque foi exatamente convencida por aquilo que o mundo julga fraco, por aquilo que o mundo julga louco, pela beleza da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele estava levando sobre si nossa culpa, Ele assumiu nossas misérias, nossos erros, nossas fraquezas, nossos pecados, e Ele levou sobre si para que nós fôssemos aceitos por Deus como filhos. Ele levou nossa injustiça sobre si e imputou em nosso favor a sua justiça. Era essa a descrição que Paulo faz aqui desses queridos irmãos. E qual é a condição em que eles se encontram agora? Agora, nos últimos versículos desse capítulo, Paulo apresenta a condição dessa igreja, então. Ele começa dizendo, então, que nós somos de Deus. Ele diz àqueles cristãos em Corinto que eles agora são de Deus, e são de Deus por meio de Cristo. Eles se tornaram propriedades de Deus. Veja que coisa belíssima para aqueles cristãos que estavam, a maior parte deles ainda escravos, ligados ao jugo de um senhor, às vezes terrível, irado, que maltratava, que os colocava então sob situações profundamente humilhantes. O apóstolo diz, vocês agora são dele. Em Cristo vocês se tornaram dele. Há esperança para vocês, há um gozo que aguarda vocês. Vocês são desprezados deste mundo, vocês são rejeitados deste mundo, são tidos como loucos desse mundo, mas vocês são dele por meio de Cristo. E esse Cristo, por iniciativa dele, ele se tornou da parte de Deus para vocês sabedoria, justiça, santificação e redenção. Preste atenção nisso aqui. Ele se tornou a sabedoria de vocês. Vocês não dependem da sabedoria desse mundo, não dependem da aceitação desse mundo. Vocês têm em Cristo a sabedoria de vocês. Vocês andam na pisada dele, mas mais do que isso, ele se tornou para vocês a justiça de vocês. Isso aqui aponta para o fato de que todo o crédito positivo que ele tinha com Deus, Cristo, foi colocado em nosso favor. Entende? E quando Deus olha para nós, Ele não vê mais nossa culpa, porque a nossa culpa foi posta nele. Você consegue entender isso? Significa que nós fomos de fato justificados, e agora nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz o apóstolo Paulo ao escrever aos Romanos, a justiça dele foi creditada em nosso favor, e portanto Deus mais não cobra de nós justiça própria, pelo fato de que ele aceitou a justiça de Cristo imputada em nosso favor. Sabe, é como se nós estivéssemos ali na Boticário, e de repente você tropeça, cai sobre uma prateleira de perfumes, caem todos no chão. A gerente da loja fica desesperada porque alguém tem que pagar o prejuízo. Ela chama você e diz, você vai ter que pagar. E você, coitado, diz, eu não tenho como pagar, como é que eu vou fazer? E alguém chega lá e diz assim, qual é a conta, por favor? Eu pagarei a conta para ela. E uma vez que essa pessoa pagou a conta por você, então a dona da loja não tem mais por que te cobrar, porque a conta foi paga, tu estás creditado
tentado acerca daquela loja. Foi mais ou menos isso que nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós. Ele assumiu a nossa dívida e creditou em nosso favor, o crédito. Ele que andou em perfeita obediência com Deus, ele que nunca ofendeu a Deus, seja em palavras, em pensamentos, em ações ou mesmo em omissões. Ele que foi 100% diante de Deus, que foi tentado tal como Adão, mas foi completamente justo diante de Deus, diferente de Adão. Ele aceitou a tua falta, a minha falta, e ele colocou todo o crédito dele em nosso favor. E ele ficou negativado diante de Deus, sofreu as punições disto e foi aceito como sacrifício a Deus, para que nele nós fôssemos feitos agora justiça de Deus. Mas mais do que isso, o apóstolo diz aqui que agora ele se tornou para nós também santificação. Isso significa dizer, meus irmãos, que nós não apenas fomos declarados justos diante de Deus, mas nós estamos em processo de sermos santificados por Ele até a sua vinda. Não seria isso que Paulo diz no começo da sua carta a esses cristãos? Sabe, de todas as igrejas do Novo Testamento, sem dúvida, a de Corinto é a que tem mais problemas. Eu sempre me consolo, pastor Jamerson, quando eu olho os problemas da minha igreja e leio a carta de Paulo aos Coríntios. Eu digo assim, eita, ainda não chegou naquele nível não, graças a Deus, tem como melhorar. Se tinha jeito para Corinto, tem jeito para a Esperança. Tem jeito para a segunda igreja congregacional de Esperança. Porque a despeito de todo o problema que aquela igreja tinha, no começo da carta Paulo apresenta a condição daquela igreja diante de Deus, quando ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Ele já nos colocou na posição de santos e Ele nos chama para que diariamente nós andemos no processo de busca de santificação. Porque Ele se tornou para nós santificação. Ah, queridos, nós somos salvos, não é porque nós galgamos por nosso esforço pessoal a santificação, não. Nós somos santificados por Cristo e somos chamados a buscarmos dia a dia, andarmos em santidade, para nos adequarmos ao modelo que Ele é, na esperança de que um dia, como Ele é, quando nós o vermos, nós seremos transformados para sermos como Ele é. Portanto, ele conclui ainda dizendo que Ele é para nós a nossa redenção. Ou seja, ele está dizendo que na vinda de Cristo nós seremos inteiramente redimidos em nosso corpo, que ainda está sob os efeitos do velho homem, que ainda está sob o efeito da corrupção do presente século, mas naquele grande dia, quando Ele vier, esse corpo que é corruptível vai se revestir de glória e nós seremos completamente transformados para sermos como é o Senhor Jesus Cristo, e nós estaremos para sempre com o Senhor, porque Ele é da parte de Deus para nós a nossa redenção. Aqui está posto exatamente os 3 tempos de nossa salvação. No passado nós somos justificados quando cremos. No presente nós somos santificados. E no futuro nós seremos completamente redimidos, meus queridos irmãos. Sabe, quem não foi chamado, quem não teve as escamas dos seus olhos retiradas ainda não conseguiu perceber essas riquezas insondáveis de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero concluir a exposição desse texto aqui com o último versículo que nós lemos aqui, o verso 31, que aparece a razão por que Deus fez isso, o motivo por que Deus chamou gente simples desse mundo, abriu os olhos do entendimento de pessoas comuns, na sua maioria, para que crescem na pessoa do seu filho. Aqui diz no verso 31 que foi para que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. É para que a glória seja de Deus. Porque nenhum de nós pode olhar para nós e dizer assim: eu sou de Paulo, porque foi Paulo que me batizou. Não. Ninguém é convencido porque ouviu Paulo, por mais que tivesse ser um privilégio ouvir Paulo. Ninguém é convencido porque ouviu o pastor Jamerson.
Ninguém é convencido ou convertido porque ouviu o pastor Weber, ou mesmo qualquer um pregador, por mais eloquente que ele seja, não. Nós somos atraídos pela beleza de Cristo, porque nós fomos chamados, porque nós fomos escolhidos, e mais do que isso, porque nós somos, meus queridos irmãos, encantados com a beleza da loucura de Deus posta naquela cruz, quando Ele resolveu entregar-se para a nossa eterna redenção. Eu queria chamar sua atenção agora, à guisa de conclusão, para aquela pergunta que nós fizemos no início, posta no tema que vocês propuseram aqui. Como é que nós podemos ter, diante disso tudo aqui, uma cosmovisão cristã, nesse tempo em que nós nos relacionamos com uma contracultura à nossa fé? Eu estabeleci aqui 4 aplicações que respondem a essa pergunta. E eu quero concluir, basicamente, mencionando cada uma delas. Primeira aplicação que responde a essa pergunta. Nós devemos estar preparados para a rejeição ao Evangelho. Se nós quisermos ter uma cosmovisão cristã, fundada naqueles pilares postos aqui nesse texto, inclusive, nós precisamos estar prontos para sermos rejeitados. Você às vezes vai se tornar espetáculo para o mundo. Você vai falar. E boa parte das pessoas não vão crer. Quem sabe vão zombar de você. Não, nós não vamos converter toda a Campina Grande, toda a nossa escola, toda a nossa universidade. A maior parte dos meus professores não vão ser cristãos, vão ridicularizar da minha fé, vão rejeitar a minha fé. E eu estou pronto a sofrer isso, porque eu sei em quem eu tenho crido. Entende? Isso precisa ser uma deliberação consciente. Eu estou ciente, estou preparado, tal como estavam os apóstolos, tal como estava o próprio Senhor Jesus Cristo, para não ser aceito pela maioria a quem ele anunciava a sua mensagem. Segunda aplicação importante. Nós precisamos estar cientes, meus irmãos, que a beleza do Evangelho nunca poderá ser plenamente compreendida pela intelectualidade humana, pela razão humana. Por mais lógica que tenha no Evangelho, há uma lógica no Evangelho, não tenha dúvidas disso. Há uma coerência na mensagem do Evangelho. Não é um mero salto no escuro qualquer. Eu creio plenamente que o John Stott tinha razão quando escreveu aquele livro. Crer é também pensar. A gente pode apresentar exatamente as categorias de nossas convicções de maneira intelectual que alguém entenda. Mas é preciso entendermos que a beleza do Evangelho nunca vai ser compreendida pela mera intelectualidade. Se o Espírito de Deus não convencer o coração dos homens, eles não serão convencidos. Portanto, ao passo que nós argumentamos, ao passo que nós pregamos, ao passo que nós anunciamos, nós devemos orar para que o Senhor faça aquilo que nós não podemos fazer. Porque aos que são chamados, como diz o apóstolo Paulo aqui, em algum momento, isso que parece loucura, vai parecer belo, vai ser sabedoria. O sinal que eles tanto pedem vai ser posto claramente na figura de Cristo crucificado para eles. Por isso que não há pessoas que sejam assim, postas para Deus como irrecuperáveis, que não podem ser salvas. Se o Espírito de Deus convencer, certamente elas serão convencidas. Então você nunca deveria deixar de orar para o seu pai, para sua mãe que não é crente ainda, para o seu irmão que não é crente, para o seu amigo que não é crente. Você deveria abordar e orar, em algum momento, quando o Senhor quiser, na hora que Ele quiser, se Ele quiser. Em algum momento, aquilo que hoje representa incredulidade se revelará em fé. Deixa eu compartilhar para vocês uma experiência. Eu sei que meu tempo já se foi, mas me permitam compartilhar essa experiência rápida. Uma vez eu estava descendo
da escadaria da universidade. Eu tinha um irmão em Cristo com quem eu convivia por muito tempo na igreja que fazia parte. Ele teve algumas decepções próprias do ambiente da igreja que acontece. Nós sabemos disso. E era alguém com quem eu evangelizava frequentemente. Era alguém com quem eu fazia reunião de oração. Era alguém com quem frequentemente eu falava sobre a fé cristã, que estudava teologia comigo, um cara profundamente inteligente. Mas aquilo foi tão decepcionante para ele que em algum momento, no ambiente da universidade, quando ele fazia o curso de filosofia, ele apostatou da fé. E uma vez eu estava subindo a escadaria e ele estava lá cantando uma série de músicas que ridicularizavam da nossa fé. E eu chamei, e algumas vezes eu discuti com ele, e eu discuti teologia, filosofia, assim, com muito ardor com ele, propus leitura de livros, fiz tudo que eu podia, mas ele estava completamente avesso à fé. Eu chorei muito por ver aquele rapaz tão piedoso, outrora agora tão cético com relação à fé. Uns anos depois, uns 2, 3 anos depois, eu desci a escadaria, quando eu estava descendo uma aula do mestrado, não tinha quase ninguém na universidade, ele estava na porta da universidade, completamente quebrado. E quando eu o encontrei, eu disse: meu irmão, como é que você está? E ele disse: pastor Weber, vem cá, eu queria falar que, rapaz, eu estava chamando esse rapaz aqui para vir à igreja comigo. Eu disse: como? Disse: o que aconteceu, Olívio? Ele disse: Weber, eu tive uma experiência traumática, cara, longe do Senhor. E uma vez eu estava em casa ouvindo aquelas fitinhas de louvor, cassete do grupo Logos antigos, do grupo Elo ainda, e aí o Senhor foi quebrantando meu coração, que eu me desesperei tanto pelo Evangelho, que naquele domingo à tarde eu procurei qualquer igreja, e eu entrei, eu desesperado busquei ao Senhor, e eu estou de pé junto de Cristo novamente. Meus irmãos, o Evangelho tem o poder de alcançar aqueles a quem nós julgamos como sendo irrecuperáveis. Outra aplicação que eu exponho aqui para vocês aqui: o escândalo do Evangelho é o que salva os pecadores e reúne a verdadeira igreja. Se você não vem à igreja por causa dessa mensagem aqui, se for qualquer outro motivo, você não vem pelas razões corretas. E por fim, em último lugar, como é que nós podemos ter uma cosmovisão cristã num mundo tão contrário à nossa fé? Nós precisamos conhecer a nossa fé. Você precisa ler sua Bíblia. Você precisa estar no ambiente da comunidade de fé. Você precisa congregar. Você precisa se reunir com a igreja. Você precisa ter tempo de oração. Você precisa ter relacionamento com Deus. Sem isso, não há cosmovisão cristã. Porque a cosmovisão, meus irmãos, é um comprometimento que nós temos conscientemente ou inconscientemente. E essas noções só se estabelecem se nós alimentarmos o nosso coração com elas. Então é essencial que nós nutramos o nosso coração com o Evangelho. Tal como Paulo expõe aqui para a igreja. E não é a única vez que ele fala sobre o Evangelho. As cartas são recheadas da mensagem do Evangelho, para que a igreja esteja exatamente cheia da palavra de Deus, porque é apenas quando a palavra de Cristo habita ricamente em nosso coração, quando nós somos cheios do Espírito Santo, que nós podemos ter efetivamente uma cosmovisão cristã. Se é assim, hoje à noite você estava no ambiente certo para alimentar isso. Talvez amanhã seja o caso de você acordar cedo e vir para a escola dominical. Talvez amanhã à noite é o caso de você vir aqui para alimentar a sua esperança com essa preciosa mensagem. Amém?